Começa agora mais um programa Brasil em Questão, com os principais fatos da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Conosco, Mário Covas Neto. Tudo bom, Mário? Olá, Walter. Oi, amigos que estão nos acompanhando aqui, que nos acompanham semanalmente. Hoje aqui com prazer recebendo o presidente nacional do PSD, nosso amigo Gilberto Kassab, ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, e, enfim, uma figura de bastidores da política muito forte, muito influente e decisivo nos rumos do país. Boa noite, Gilberto. Tudo bem? Boa noite, Mário, Walter. Uma alegria estar aqui conversando com vocês, matando a saudade dos dois, queridos amigos, e conversando também com todos aqueles que nos acompanham. Um prestígio muito grande poder participar com vocês hoje. Feliz, é uma honra, né? Para o pessoal, todo mundo conhece o Gilberto Kassab, mas ele é presidente nacional do PSD, ex-ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e ex-prefeito da cidade de São Paulo. Né? Mário, eu vou na primeira, já engato aqui. Vamos lá. Pode? Então tá bom. Gilberto, o Brasil hoje perdeu a força, o protagonismo mundial, né? Que está com descrédito na política, na saúde, na economia, nas políticas de meio ambiente. Como é que muda essa realidade? Olha, mudamos a política, né? Mudamos escolhendo bons governantes, não é? Deixando muito claras novas regras. Precisamos aperfeiçoar nossa legislação. Você citou o caso do meio ambiente. O Brasil hoje é um pária, é considerado um pária internacionalmente por conta de uma aberração que é a condução da nossa política pública nacional em relação ao meio ambiente. Não é apenas porque o ministro foi afastado recentemente, não, mas é por conta da falta de conscientização de parte do governo da importância que tem para a humanidade da implantação de políticas de sustentabilidade. O governo do presidente Bolsonaro, ele, salvo raras exceções, e até está com o vice-presidente Mourão como uma exceção, ele não se preocupa com essa questão, ele menosprezou importantes organizações mundiais que alertaram o Brasil que corria o risco de estar ficando isolado, e estamos ficando isolados, em especial na questão econômica, principalmente por conta dessa questão ambiental. Então, as mudanças precisam acontecer na mentalidade do governo, na nossa política de relações exteriores, nas nossas políticas públicas em relação ao meio ambiente, para que a gente possa começar a sonhar e mudar a nossa imagem, que já foi extraordinária junto a todos os países do mundo, e hoje, efetivamente, ela é muito ruim, mas, infelizmente, por conta de um governo que destruiu o que tinha de construção da nossa imagem ao longo da nossa história, em especial das últimas décadas. Mário? Me pergunta uma coisa, te perguntar a respeito do seguinte. Nós tivemos a Constituição em 88, e à época, logo após, teve um plebiscito para a escolha da forma de governo. Acabou o presidencialismo ganhando aquele plebiscito. E hoje há uma discussão no Congresso de uma PEC que estabelece o semipresidencialismo, que seria vamos dizer, um meio termo entre o presidencialismo e o parlamentarismo, com o primeiro-ministro podendo ser indicado pelo presidente, que é eleito. Enfim, a minha primeira impressão é de querer fazer o parlamentarismo de uma forma não convencional, né? Será que esse é o caminho que a gente tem que adotar? Será que isso é um caminho apropriado? Como é que é a tua visão em relação a isso? Semipresidencialismo, Mário, na verdade é o parlamentarismo. E cada parlamentarismo tem a sua concepção, não é? A sua construção.
Mas aqui no Brasil, de nada adianta você falar de parlamentarismo, semipresidencialismo, se você não fizer a manutenção da reforma política aprovada em 2017, que nos permitirá ter uma redução significativa no número de partidos políticos, que nos permitiu a aprovação daquela lei impedir as coligações proporcionais, que já está em vigência, hoje estão querendo mudar, porque a cláusula de desempenho também foi implantada. São medidas que vão contribuir para a diminuição do número de partidos até 2030. A nossa expectativa é que até 2030 possamos ter de 5 a 8 partidos, no máximo. Daí sim, estamos preparados para avaliar se o Brasil quer o parlamentarismo ou o presidencialismo. Podemos até fazer a discussão condicionada a esses resultados, não é? Eu não sou contra discutir a questão, mas tem que ser condicionada, tem que ter como premissa a redução do número de partidos. Antes dessa lei, nós tínhamos no Brasil, antes da lei aprovada em 2017, nós tínhamos 39 partidos no Brasil. Hoje nós temos 20 e poucos. Eu acredito que, mantida essa lei aprovada em 2017, nós vamos sair em 2022 de 12 a 16 partidos. Então, gradualmente estamos diminuindo. Porque não dava, né, Mário? Era um absurdo, porque você não tem 39 ideologias, não tem 20 ideologias no mundo. Então, era uma verdadeira salada. Cada partido precisa representar uma tendência ideológica. As pessoas vão saber que estão votando num candidato que está num partido que representa uma tendência ideológica, não é? O país não tinha, e continua não tendo hoje, governabilidade. Não há prefeito, governador ou presidente da República que se eleja com maioria para governar. Ele necessariamente vai precisar buscar parlamentares que estiveram no palanque adversário para compor a sua maioria. E a opinião pública interpreta isso, às vezes até acertadamente, como cooptação, como fisiologismo, mas não tem jeito, porque se não tiver governabilidade, se não tiver maioria, nenhum governo consegue implantar um programa que foi em eleições apresentado e aprovado nas urnas. Então, eu acho que essa discussão ela não é adequada no momento, ela só vai ser adequada quando tivermos certeza que caminhamos para a redução drástica do número de partidos. Ok. Gilberto, com essa polarização direita-esquerda, qual seria o perfil de uma candidatura de equilíbrio hoje? A tão falada terceira via, né? Você está falando muito na sua escolha do Rodrigo Pacheco, né? Queria que você desse uma pincelada nessa situação que está acontecendo. Olha, Walter, primeiro ficou claro no dia de ontem que tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Bolsonaro, eles têm muito medo da terceira via, porque ontem ambos fizeram manifestações menosprezando a terceira via, que é um absurdo, que não tem nenhuma chance. Bom, primeiro ninguém perguntou para eles. E depois, se eles manifestaram dessa maneira, é porque eles estão com medo da terceira via. É porque a terceira via, efetivamente, é uma aspiração da sociedade. Ninguém sabe ainda quem será essa terceira via, mas todos nós sabemos que há um universo muito grande de milhões de brasileiros que chegam quase à metade da nossa população que querem uma alternativa, que não querem mais esse jogo sujo da política, essa guerra política que a gente vive há mais de 20 anos, aonde quem ganha as eleições quer massacrar o adversário. Quem ganha as eleições quer estender a mão para o adversário, convidar para governar juntos. Quem perde as eleições tem que generosamente torcer para que quem venceu vá bem. Não é governar junto, mas torcer para que vá bem. O papel de quem perdeu é fiscalizar, não é destruir o país. Não é? Cansou de ver o perdedor torcer. Tem aquela famosa frase, né? Para o quanto pior, melhor. Quanto pior, pior, nada. Quem perde a eleição de presidente tem que torcer para que seu concorrente que venceu vá bem. Então, o brasileiro não aguenta mais essa situação. O brasileiro quer alguém que venha pacificar, que, ganhando as eleições, vai chamar todos para ajudar o país, não é? Ajudar não significa
ser cooptado, não significa fazer a sua adesão ao governo. Ajudar até na posição de oposição, de crítico, não é? A oposição crítica ela é saudável. Então, a terceira via ela precisa representar isso, a renovação. Eu tenho defendido o nome do Rodrigo Pacheco porque ele é a renovação, ele é jovem, tem 44 anos, um advogado muito bem sucedido, um dos principais advogados do Brasil, e em determinado momento da sua vida resolveu abraçar a vida pública e se candidatou a deputado federal por Minas Gerais. E foi eleito, muito bem votado, e chegando à Câmara dos Deputados, foi escolhido, foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante da Câmara, o segundo cargo da Câmara dos Deputados. E foi tão bem nesses 4 anos de mandato que se apresentou como candidato a senador, ao final desses 4 anos, e se elegeu, se consagrando como o mais votado do estado de Minas Gerais. E chegando no Senado, se elege presidente do Senado, hoje sendo presidente do Congresso, chefe de poder, portanto. Então, uma pessoa que tem boa formação pessoal, moral, conduta ética, mostrou vocação para a vida pública, mostrou capacidade de dialogar com o cidadão, com o eleitor, porque foi eleito já em 2 eleições importantes, e, na nossa visão, os importantes líderes do PSD, é o perfil adequado. Essa é a razão do PSD, e eu mesmo estar defendendo o seu perfil, o seu nome, para que nos represente como candidato. Primeiro, porque é bem preparado, será um bom presidente, isso é importante. E segundo, porque ele, como bom mineiro que é, representa ou representará a pacificação do país mais do que necessária para a reconstrução do crescimento do nosso país, do desenvolvimento do nosso país. Pois é, mas a gente vê um movimento bastante intenso de lideranças políticas mais diversas na busca de um nome que seja um nome mais coletivo. Coletivo na sua abrangência, não é? Imaginando que várias candidaturas similares, vamos dizer assim, no espectro político, né, da geografia política, na verdade se dividem e impedem a terceira via. O senhor estaria disposto, quer dizer, o PSD estaria disposto a participar dessas conversas, ou essa definição pelo Rodrigo já é definitiva? Mário, primeiro, tenho muito respeito por todos esses partidos que se colocam numa posição ideológica de centro, como o PSD. O que é importante destacar é que o PSD se preparou nesses 2 anos para ter uma candidatura a presidente. O PSD construiu, está construindo palanques regionais nos principais colégios eleitorais do Brasil. No Paraná, lançando o Ratinho Júnior. Em Santa Catarina, vamos lançar a candidatura própria. Em São Paulo, caminhamos para lançar Geraldo Alckmin. No Rio, o Eduardo Paes caminha para lançar o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Em Minas Gerais, temos a candidatura do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Em Sergipe, o governador está lá apoiando o nosso deputado federal, Fábio Mitidieri, e diversos outros estados que temos candidatura majoritária, chapa completa de deputados federais, estaduais, pessoas de bom gabarito, boa presença, alguns significando a renovação, outros mais experientes, que nos impõem uma candidatura própria. Vai haver uma retroalimentação, a candidatura a presidente apoiando os candidatos regionais apoiando o nosso candidato a presidente. Então, nós não estamos participando desses grupos, não significa que no futuro não vamos participar, porque não somos arrogantes, mas nos preparamos para ter candidatura própria. Será muito difícil não termos candidatura própria. A nossa tendência é oferecermos para o Brasil uma opção, e a nossa prioridade é o senador Rodrigo Pacheco. Perfeito. Gilberto, foi divulgado um estudo do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né, que reuniu dados de 35 nações, entre 2012 e 2020. E olha, ele apontou que o Brasil é o país que mais envia dinheiro público para partidos e campanhas políticas. Juntas, as siglas brasileiras, hoje elas têm 446 milhões por ano e 2,2 bilhões dos fundos eleitorais e partidários. E essa semana
tem uma polêmica que foi para quase 6 bilhões desse orçamento. Eu queria escutar de você que é líder partidário, o que você pensa, o que você acha dessa situação? A discussão está sendo realizada de maneira equivocada. Nós não precisamos e não devemos discutir o valor do fundo eleitoral que vai ser distribuído em campanha. Primeiro, nós temos que entender que o Brasil fez uma opção pelo financiamento público de campanha. E eu defendo o financiamento público. O financiamento privado não deu certo no Brasil. Ficou claro pelas operações, pela Lava Jato, por tudo que nós assistimos, pelas condenações, que a maior parte das doações feitas por empresas envolvia o estabelecimento de contrapartidas por parte de quem recebia. E isso gerou danos monstruosos para o erário público, dos bilhões e bilhões de reais, chegando à casa do trilhão de reais. Então, não tem nenhum sentido você falar em volta do financiamento privado. Se não tem financiamento privado, o financiamento é público. Senão, vai ser usado o Caixa 2, o que é um absurdo nos dias de hoje você pensar em ter uma eleição que não seja efetivamente dentro das regras de transparência que o mundo tem. Então, definido que o financiamento é público, você não precisa definir o valor antes, você precisa definir os critérios. Por exemplo, nessas eleições do ano que vem, qual é o teto para cada candidato a deputado estadual? Qual o limite máximo que o partido pode dar? Qual o teto para um candidato a federal? Qual o teto para um candidato a senador, vice-governador, governador, presidente da República? Porque com esse teto definido, você já coloca limites, não é? Isso é muito importante que seja verificado. Depois, o que pode ser feito para impedir que esse recurso não seja destinado praticamente no encaminhamento para parlamentares que têm mandato, fazendo com que eles se perpetuem do poder. O dinheiro entra, as direções dão só para quem tem mandato e fica um círculo vicioso, horroroso, que vai ser algo muito ruim para a política do país. Então, esses critérios precisam ser definidos. Definidos esses critérios, é muito fácil. Senta numa prancheta, faz um programinha e você soma mais ou menos o que será necessário, com o mínimo, com o máximo, para apoiar os recursos para esse. Eu não me vinculo a critérios, a números, porque eu defendo o financiamento público. E defendo de peito aberto. Eu mesmo fui vítima do financiamento privado de campanhas. Então, defendo o financiamento público, defendo critérios para depois chegarmos nos valores. Mário? Bem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou recentemente de que, ou ameaçou, não sei se qual é o termo correto, de que se o voto não for impresso nas próximas eleições, nós não teremos eleição, ou ele não concorrerá, ou colocando em dúvida a sua própria eleição, porque no final ela foi feita com voto eletrônico também. Depois de tantas campanhas eleitorais com voto eletrônico, o senhor tem alguma dúvida em relação a esse mecanismo eleitoral? Nenhuma dúvida, Mário. Eu participei em diversos momentos de auditorias do sistema, nas urnas, na condição de presidente de partido, apresentando o partido, os nossos representantes para acompanhar essas checagens, essas auditorias, com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Tínhamos uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, participávamos desse processo. Sei que nesses 25 anos, porque acompanhei, inúmeras vezes as principais empresas do país e do mundo foram contratadas para verificar a possibilidade de fraudes. Em nenhum momento foi constatada essa possibilidade. Então, eu sou radicalmente contra a mudança. É importante que as pessoas saibam que esse voto impresso, que você se referiu, Mário, se refere à duplicidade na apuração. Você tem a apuração eletrônica, depois vai fazer a apuração humana. E se houver discrepância por erro na apuração humana, pergunte para qualquer caixa de banco
Quantas vezes, ao longo da sua carreira, no final do dia, quando ele foi fechar o caixa, não deu discrepância o número que ele apurava manualmente com aquilo que estava identificado eletronicamente. E sempre o erro era manual, era do ser humano. Então, o que vamos fazer, já que está mais do que claro que o sistema é confiável, quando desapercebidamente, sem os fiscais perceberem, um malandro na apuração engole um papel, ou some com um papel, ou faz uma leitura errada, porque tem muita gente de má fé nessa discussão, Mário. Muita gente de má fé, que quer já antecipadamente questionar o resultado das eleições para que ela possa ser tumultuada, assim como tentaram fazer nos Estados Unidos. E cabe a todos nós que acreditamos nesse modelo, não podemos obrigar ninguém a acreditar. Até porque tem pessoas de boa fé que acham que realmente precisa ter duplicidade. E a gente tem que respeitar essas pessoas. Mas a maior parte das pessoas estão usando esse argumento como pretexto para organizar desde já o tumulto na apuração das eleições, até para questionar o seu resultado. Você sabe, Kassab, eu sou advogado de formação e teve um momento na minha vida, eu e o Malufinho, Antônio Carlos Maluf, advogamos eleitoralmente para um vereador aqui, depois de uma campanha de vereador aqui, um vereador que não tinha sido eleito por 100 votos, não mais do que isso, 100, 200 votos. E no final é um vereador que tinha uma base eleitoral muito clara numa determinada região. Todas as urnas naquela região, ele vinha com 80 a 100 votos, todas as urnas. E aí apareceram 4 ou 5 urnas que ele vinha com 0 votos. Mas estranho isso. E quando você ia no mapa, porque se fazia a apuração dos votos manualmente e depois passava aquilo por um mapa. No mapa você tinha os candidatos na sua numeração em ordem cronológica. Ele vinha com 0 votos, mas o candidato imediatamente superior ou inferior à sua linha, que vinha com 0 votos em todas as urnas, ele tinha 80, 100 votos. Nós entramos com um recurso no TRE em relação a isso. O juiz deu ganho de causa para a gente sem sequer abrir as urnas para conferir, porque era mais do que evidente esse erro. Bem, e eu não estou dizendo nem que isso era um erro de má-fé, simplesmente foi um erro de linha, né? Agora, se isso é um erro possível, sem má-fé, quantos outros erros de má-fé podem ter existido e existiram? Quem viveu essa época, eu vivi, como você também viveu, o Walter também viveu. A gente tinha notícias de gente colocando ponta de caneta na unha para fazer um rabisco lá, adulterando votos em branco para pôr um X em algum lugar, ou gente até anulando o voto porque o X estava fora do quadradinho, enfim, tinha umas coisas malucas na época. Ou seja, a quantidade de erros, de boa fé ou não, possíveis numa campanha manual, realmente é muito grande. Enfim, mas é importante as pessoas até escutarem um pouco isso da gente, a desconfiança do voto eletrônico. Olha, eu mesmo, nessa última eleição, fui candidato, perdi a eleição, e poderia ser aqui, levantar a bandeira, olha, esse voto eletrônico é equivocado, é errado, eu não perdi a eleição, eu ganhei a eleição. Não, eu acho que a gente tem que entender um pouco a vontade do eleitor em cada momento da eleitoral, e acho que não é a urna que faz a diferença. Da mesma forma que eu perdi a eleição e poderia ter acusado uma fraude eleitoral em função das urnas, quem ganhou a eleição dizer isso é que me parece um absurdo. Bom, mas, enfim, vamos lá, Walter. Eu posso só estender, usando a sapiência do Kassab, eu tenho uma outra linha de pergunta, mas eu queria entender o seguinte, Kassab, a gente passou por esses processos eleitorais, eu passei, eu sou peso peninha perto de vocês, mas há possibilidade de se parar a eleição, né? Você, claro, Bolsonaro falou, se não tiver voto impresso, não vai ter votação, periga não ter eleição. E fica na cabeça da gente, né? Como assim? Tem essa possibilidade, esse trabalho para poder fazer isso, argumentação para acontecer? Não, e ele foi muito infeliz, não é?
mostrou a sua vontade. Isso, se ele acha que o beneficia, eu acho que o prejudica, porque assusta os brasileiros. O brasileiro tem uma alma, um sentimento de generosidade, de conciliação. Quando ele vê um presidente da República chegando dizendo que prende, que arrebenta, que não vai ter eleição, as pessoas se assustam. E essa é uma das razões, pelas diversas manifestações que o presidente faz de maneira totalmente equivocada, essa, há 2 semanas atrás, pegando aquela menininha, tirando a máscara, isso assusta o eleitor. Isso afasta, e essa é a razão da sua queda nas pesquisas. Kassab, me diga uma coisa. Você acha que se discute agora uma reforma eleitoral, uma reforma política eleitoral, e uma das coisas que se fala é do chamado voto denominado, não sei por que, distritão, que é o voto daqueles que tiveram uma votação maior para preencherem as vagas, ou seja, não acontecer mais o que a gente vê, eventualmente, de candidatos com número menor de votos eleitos e um candidato com número maior de votos não eleitos. Bem, ok, isso parece, num primeiro momento, justo, mas aquela pessoa que é oriundo de uma função, de um trabalho que lhe dê muita exposição pública, um apresentador, um radialista, enfim, alguém que está na televisão, certamente ele chega com muita vantagem daquele sujeito do líder de bairro que, enfim, tem um trabalho muito bonito, interessante e tal, mas que é desconhecido pela grande massa. No final, é óbvio, aquele vai levar vantagem sobre este. E no final a gente pode ter uma representação política muito mais em cima de conhecimento do que propriamente de capacidade. Capacidade de alguém que já foi testado, já teve experiência, etc. Como é que o senhor vê isso? Você acredita que essa solução do distritão é um bom caminho? Não acredito. Acho que ela seria terrível para o país. Seria a porta aberta para a participação do crime organizado, das milícias. Seria uma agressão ao eleitor, porque só se sentiria representado o eleitor que votou em alguém que ganhou as eleições. E a maior parte perde. Hoje não, no sistema proporcional, você vota no Kassab, o Kassab perdeu, mas está lá a chapa para representá-lo. O meu voto ajudou a fazer com que alguém se elegesse. Você vota no Mário Covas, ele perdeu, mas não, ajudou na chapa que ele participa, portanto, ele está lá representado. Ele, eleitor, se sente no direito de reivindicar, de lutar, porque o seu voto valeu. Então, o distritão é horroroso, ele acaba com a política, acaba com os partidos, ele vai fazer com que dentro do Congresso nós tenhamos 513 parlamentares, cada parlamentar dono do seu mandato. Isso é muito ruim. É tão ruim que praticamente nenhum país tem um sistema parecido. 3 países têm algo parecido apenas. Eu estou cheio de dúvida. Posso ir? Que eu fiz direito e sou jornalista, né? E eu tenho minhas dúvidas com a eleição. Queria perguntar uma coisa, você que é presidente do partido, queria saber por que no Brasil busca candidato com popularidade, né? E não conhecimento de gestão pública. Por exemplo, eu tive que estudar lei orçamentária, né, planejamento para ser candidato, e não tem. Vou dar 2 exemplos. O Huck e o Datena, né? É mega popular, mas assim, gestão pública, você ser jornalista e falar do que acontece do dia a dia, eu só estou transcrevendo o que é a realidade. Isso não quer dizer que eu entenda secretaria, saúde, educação, minha visão. Mas por que no Brasil acontece isso? Olha, Walter, depois de eu concluir minha formação universitária, eu me formei em engenharia civil na USP, economia também, na FEA da USP, eu resolvi ingressar na vida pública, aqui na cidade de São Paulo, a maior cidade do país. E aqui eu fui tudo na vida pública. Eu fui vereador, secretário municipal de planejamento, vice-prefeito, prefeito 2 vezes. Me elegi 2 vezes federal, 1 vez estadual.
fui 2 vezes ministro, e posso afirmar a você que as suas reflexões fazem total sentido. Nós temos que melhorar a cultura política do brasileiro. E isso tem acontecido. Se nós implantarmos um distritão, se nós revogarmos a cláusula de desempenho, se nós voltarmos a permitir a coligação proporcional, nós vamos regredir. Justamente no momento que os jovens começam a participar da vida pública, as mulheres começam a participar da vida pública, estão se tornando candidatos, estão se elegendo, e dessa maneira a gente começa a mostrar para as pessoas que o importante não é votar em alguém que você conheça, um artista, um jogador, e nada contra eles. Até podemos votar. Mas que o importante é que qualquer que seja o candidato, que ele venha acompanhado de experiência, de programa, de compromisso, de fidelidade partidária, de posicionamento ideológico. E isso começa a acontecer no Brasil. Se nós aprovarmos o distritão, nós vamos destruir a construção do que está sendo feito para recomeçar do zero daqui a alguns anos, quando ficar claro que foi um sistema ruim para o Brasil. Mário. Não, agora eu queria mudar um pouquinho de tema. A gente também, nos últimos anos, aliás, desde a volta da democracia, eu diria que a gente teve poucos períodos de uma estabilidade política no país, estabilidade a ponto de não se querer derrubar o governo, né? Pode ser oposição, etc. Mas desde a eleição do Collor, passando, que veio pelo impeachment, passando mais recentemente pela Dilma, enfim, essa sucessão de impeachments e de crises políticas na discussão sobre a governabilidade, e eu não estou aqui entrando no mérito da razão ou não, enfim, eu acho que se tem alguma questão a ser discutida ou debatida, ela tem que ser mesmo, ela tem que ser investigada e debatida e penalizar a quem de direito. Não é isso. Em termos de condução do país, eu quero lembrar aqui o período que o ex-presidente Michel Temer ficou lá no poder. Ele, aparentemente, ele ia superar essa crise política, mas ele viu, logo no começo, a questão da JBS, etc., que acabou fazendo com que o governo ficasse num ritmo mais lento, né? Então, as tais reformas, todas as reformas que são tão pedidas, elas acabam sendo postergadas porque não tem força política suficiente para implementar as grandes mudanças que todo mundo pensa e requer e pede. Você não acha que a gente está um pouco banalizando esse processo todo, que a gente teria que ter instrumentos intermediários de aferição sem que a saída do governante seja o primeiro ato de descontentamento? Quer dizer, não acha que a gente mereceria ter um período de estabilidade política? Eu acho que sim. É fundamental que tenhamos para que possamos ter energia, entendimento para construir a retomada do nosso desenvolvimento. O impeachment, ele sempre tem uma conotação política, mas eu concordo com você que não poderemos jamais banalizar, porque banalizá-lo significará desvalorizar o voto. O eleitor vai passar a desprezar o voto, vai falar, o que adianta? Eu coloco alguém lá, depois se ele for bem, ele é empichado, então começa a perder o interesse por sua participação eleitoral, o cidadão brasileiro. Isso irá acontecer se a gente banalizar o impeachment. Por outro lado, você também não pode se omitir. Então, o que eu tenho dito, que no momento em que tenhamos evidências de malfeitos por parte do presidente, se tivermos, aí se torna inevitável. Aí são as manifestações de rua, a pressão em cima dos parlamentares, que tornam o processo irreversível. Eu não estou vendo ainda no momento nada que chegue ao presidente com essa gravidade. Se chegar, vai ser muito difícil ele resistir a um processo.
mas até o momento eu não vi, não. Eu vi muita coisa em relação ao seu governo. A CPI deixou claro que, para quem quer ser generoso com o governo, a condução da pandemia através das nossas autoridades, em especial o Ministério da Saúde, foi uma bagunça. Então, vamos aguardar um pouco. Eu não vejo também, Mário, nenhuma condição no momento para trazer esse processo. Eu não sou contra impeachment. Eu acho que quando se torna inevitável, temos que avançar para preservar aí sim o voto da pessoa, porque se a pessoa começa a cometer malfeitos, ela cometeu um estelionato para pedir voto. Ela não pediu voto para fazer um programa, para transformar o país. Ela pediu voto para meter a mão, para roubar. Em outros campos, seja da improbidade, seja do crime. Então, mas o que eu coloco é o seguinte, não, ok, estamos absolutamente de acordo, eu acho que esse é o entendimento da média da população também, do mesmo jeito, acredito que seja assim. Evidentemente que você tem aqueles que estão mais convencidos de que o único jeito é você romper e fazer uma mudança, ok, também compreendo isso, mas enquanto a gente faz uma discussão de quem é mais capaz de estar lá ou não, algumas questões que são tão caras, elas ficam de segundo plano. Por exemplo, o nível de desempregados, ele que já era enorme ao início do governo do Bolsonaro, ele só aumentou nesse meio tempo. É verdade que nós tivemos uma pandemia aqui e que contribuiu muito com isso, eu não tenho dúvida disso. Mas se discute pouco a retomada de emprego, se discute muito mais o posicionamento, se aquele fez uma atitude correta ou incorreta, do ponto de vista da sua função pública, se ele podia receber uma pessoa, não podia receber, aí fica uma discussão que me parece muito mais tendenciosa do que propriamente com caráter investigativo. Mas, enfim, não acho que tem santo na história, de um lado nem de outro, mas eu diria o seguinte, assim, olhando de fora, sem entrar no mérito da questão, poxa, quanto mais a gente imagina que a polarização acontece, maiores são as chances de você sempre ter uma crise política com o objetivo de tirar o governante que está lá pela troca de outro. Está correto isso? Concorda com esse? Está corretíssimo. Mas, como você disse, eu estou de acordo, não podemos banalizar. Um mau governo não significa que não pode ser interpretado como algo que deva ser retirado. O mau governo tem que ser afastado nas urnas. É o mal feito do presidente que pode justificar o impeachment. Mau governo, o eleitor votou errado, votou no mau governo, as coisas vão mal, e você tem eleição de tantos em tantos anos para corrigir o seu voto. Perfeito. Walter. No presente momento, na minha concepção, o presidente faz um mau governo, o que justifica termos uma alternativa para tirá-lo. Perfeito. Walter, você me desculpe, mas se a gente não começar logo a falar aquilo que está angustiando muita gente, sabe? A gente vai anunciando que vai fazer o programa e algumas pessoas começam a te procurar antes para dizer, pô, mas pergunta lá, isso, não sei o que lá, enfim. É óbvio, você já falou aqui no início do convite feito, convite, não sei se convite, mas o mais do que o convite, a expectativa de que o ex-governador Geraldo Alckmin faça parte do PSD como candidato a governador. A gente vê essas notícias nos jornais e tal, mas sempre por uma fonte de que alguém falou para alguém e tal, não uma coisa muito clara. Mesmo o governador, que é paulista, mas que faz política muito mineiramente, ele fica escondendo o jogo, eu diria. Então, o que está por trás disso? De fato, ele está indo para o PSD, vai ser o candidato? Como é que estão essas conversas? Você quer uma manifestação ao vivo e a cores. Tudo. Se for possível. Agora, nós já tentamos, eu e o Walter, algumas vezes, já o convidando para fazer parte aqui e eu percebo que ele está postergando essa vinda, porque ele talvez não seja o momento dele falar, porque ele é o típico mineiro nessa condução política. Então, eu respeito, mas eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade e fazer a pergunta para o presidente nacional. De repente, sai furo aqui, né? Furo, assim, ele disse, falou, pronto.
A minha avó, mãe do meu pai, nasceu em Poços de Caldas. Então, eu tenho também um pezinho em Minas. Mas hoje está nos jornais, inclusive, uma articulação, e aí eu queria confirmar consigo se procede, com a ideia de, inclusive, fazer uma chapa que seria do Geraldo Alckmin, Márcio França e o Scarfe para senador. Eu vi. Eu ainda acredito que tem muita especulação nesse momento, né? Especulação de todos os lados, de quem é a favor e quem é contra. Os cenários, quem está no mundo político faz sempre esses cenários possíveis. Mas a gente vê muita conversa, tudo, né? Você imagina que aqui o PSD... Então, vou mudar a pergunta. Você imagina que aqui o PSD terá candidatura própria a governador? Então, primeiro, eu vou falar naquilo que eu tenho visto e ouvido. Que o Geraldo Alckmin é candidato a governador, que o Márcio França é candidato a governador, que o Scarfe é candidato a governador e que o Datena é candidato a presidente da República ou a senador. Isso é o que eu tenho ouvido e visto em alguns lugares. Pois bem, eu acho que o Geraldo Alckmin, Walter, Mário, ele, pelas conversas que ele já teve, pelas circunstâncias, por alguma das suas manifestações, eu aqui não estou autorizado a falar por ele, até porque uma pessoa que foi 4 vezes governador, a primeira vez sucedendo seu pai, nosso queridíssimo Mário Covas, uma das pessoas mais brilhantes na história da vida pública brasileira, depois disso, concluindo esse mandato do seu pai, ele teve mais 3 mandatos de governador e se saiu muito bem em todos, uma figura com uma imagem retocada, de boa índole, boas equipes. Eu acredito que ele tenha total legitimidade para pleitear o cargo de governador. Ele tem dito que vai pleitear. Pelo andar da carruagem, o PSDB caminha para as prévias, onde o governador Dória e o vice Rodrigo estão se preparando e muito possivelmente para enfrentar quem quiser. O Geraldo Alckmin publicamente está discordando, não é? E eu entendo, acho, é uma intuição e um pouco de experiência política, que ele vai deixar o PSDB. Caso ele deixe, então não é o PSD convidando para ele sair. Caso ele deixe, o PSD já fez o convite para que ele seja o nosso candidato. Você vai perguntar, e daí? Eu vou dar minha opinião pessoal. Eu acho que ele tem todas as condições, acho que tudo caminha, é uma opinião pessoal minha, para que ele se filie ao PSD e seja o nosso candidato a governador. Acho que, efetivamente, as coisas caminham nesse sentido. Em relação ao Márcio França, eu tenho visto que ele é candidato a governador. Ele está se posicionando como candidato, ele conversa com as pessoas como candidato, mas todos nós sabemos também da excelente relação que ele tem com o governador Geraldo Alckmin, e eu acho muito difícil que eles se enfrentem nas urnas do primeiro turno. Eu acho mais possível uma composição. Pela história do Geraldo, pela história do Márcio, se os dois estiverem na chapa, a minha impressão, falo de uma maneira muito respeitosa em relação ao Márcio, mas que tem uma tendência, caso ele abra mão da sua candidatura, de ser o vice da chapa e não o Geraldo ser o vice dele. Em relação ao Senado, pelo PSB, então aí você já tem 2 partidos, PSD e PSB. Em relação ao Paulo Scarfe, ou até em relação ao Datena, eu acredito sim que um dos dois podem compor essa chapa como senador, apesar que tenho visto o Datena se colocar com muita ênfase para presidente da República, e o partido que eles estejam filiados estará nessa coligação, fechando, por exemplo, portanto, uma aliança de 3 partidos importantes. O partido de um dos dois, o PSD e o PSB. Acredito que alguns outros partidos virão nessa caminhada. Então, é uma candidatura forte, é uma chapa forte, que tem presença eleitoral forte em todo o Estado, que tem história na gestão de São Paulo, que tem um legado, né? O Geraldo Alckmin tem um legado na construção conjunta com seu pai, depois ele tem um legado na construção isolada que fez nos seus mandatos seguintes, tem experiência na vida pública, por mais respeitáveis que possam ser seus adversários, eu acho que não existe no Estado hoje
uma pessoa tão bem preparada como ele, tão qualificada e com tanta experiência, com tanto conhecimento dos problemas do Estado de São Paulo. Então, essa é a razão do PSD estar apoiando a sua candidatura no caso dele se colocar nessa posição. Muito bem. Vamos... Falou o máximo que dava para falar, né, Walter? Não dá para falar mais do que isso. Não, né? Mas já falou bastante, foi bom. Eu acho que foi bem. Agora falta o Falei demais. Agora, me diga uma coisa. Eu tenho uma amiga que ela... mudando um pouquinho de lado aqui. Ela é lá do Brás, ela é advogada e trabalha lá no Brás, enfim. E ela, muitas vezes, fala comigo a respeito daquela confusão lá, que é aquela competição entre os ambulantes e as lojas, né? E ela pediu para lhe perguntar por que só na sua gestão isso teve alguma coisa de resultado efetivo nesse conflito. Primeiro, teve muito trabalho, Mário, muito trabalho. Depois, muito diálogo. E uma política de conciliação, onde as pessoas eram corretamente retiradas de lugares que elas não deveriam estar, praças, calçadas, não tem nenhum sentido. Você vai, ao apoiar uma pessoa, 2 pessoas, 15 pessoas, vai prejudicar milhares de pessoas que usam aquela calçada, usam aquela praça, não tem nenhum sentido. Ou que ficam na frente de uma loja, um lojista que paga seu imposto, tem a mercadoria mais cara. Então, com muito diálogo, nós estamos criando espaços para essas pessoas cadastradas, não é? E com muita autoridade também, para que os malandros não nos enrolassem, não é? E nós não tivemos, Mário, você se recorda, um único problema. Nós tivemos realmente uma ação com muita paz, né, com muita tranquilidade sendo exercida, tiramos todos os ambulantes da calçada da Paulista, alocamos todos em locais adequados, na Zona Leste, nas grandes zonas de ruas de comércio, nas praças. Eu acho que falta vontade política, sinceramente, acho que falta vontade política. E é evidente que a grande maioria das pessoas que estavam nessa condição eram de boa fé. Mas tinha os malandros também, né? Os criminosos, vendiam carga roubada e que tínhamos que ser duros. Eu acho que aí falta um pouco de trabalho e um pouco também de ação integrada com a polícia para identificar quem são os malandros que trabalham carga roubada, que acabam assumindo um papel de protagonismo e de enfrentamento nessas situações que não deve acontecer, porque a ação deve ser muito cuidadosa, respeitando as pessoas que estão trabalhando, que precisam ganhar o seu recurso de manhã para pagar o seu almoço, à tarde para pagar o seu jantar, e cabe à autoridade ter respeito por elas. Muito bem. Pois Pode não. falar. Não, eu estava aqui. Aqui eu tenho a oportunidade aqui no meu computador de ver algumas manifestações aqui, então a própria pessoa que me fez a pergunta acabou se manifestando aqui. Mas tem algumas coisas que eu queria aproveitar agora, Kassab, se você me permitir, dizer algumas coisas que estão falando por aqui. Por exemplo, o Paulo Trofino fala que o resultado também se deu a militarização da subprefeitura, a sociedade se dividiu sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não, mas também, se não me engano, a Operação Delegada começou nessa época, não é? Que é exatamente o uso do policial na sua hora de folga, é o seu bico, só que um bico institucionalizado e pago pela prefeitura. Isso permitiu também que se tivesse ações efetivas lá naquelas regiões, né? Isso é uma coisa... Criação nossa. Isso. E isso é uma coisa que diminuiu, viu, Kassab? Posso lhe garantir que o efetivo para esse serviço não é o mesmo que já foi no passado, né? Uma pena, porque na medida em que nós desocupávamos o espaço urbano, imediatamente a operação delegada entrava para zelar pelo espaço, não é? Então, sem nenhum confronto, apenas para zelar pelo espaço aonde as pessoas já tinham sido transferidas. Uhum. Não, e faz isso de uma forma integrada com a prefeitura, ou seja, o agente vistor, o funcionário da subprefeitura, etc., ele não é policial.
né? Aquilo vai dar retaguarda, e também o policial não é o fiscal. Então, é uma coisa para andar em conjunto, não é substituir um pelo outro, porque senão aí acaba o conflito acontecendo com mais clareza, né? Seja de um lado ou de outro. Então, realmente, esse foi um achado, o negócio dessa política de aproveitar a folga do policial para ele fazer o seu bico oficial, vamos dizer assim, né? Operação delegada. Aqui temos o Leandro Gimenez. Leandro Gimenez foi chefe de gabinete do Claudinho lá na Câmara Municipal. Kassab, um ótimo prefeito, acabou com a poluição visual da cidade, com a cidade limpa. É verdade. Aliás, eu tenho conversado com a Regina Monteiro a respeito exatamente de uma fase 2 da cidade limpa, ou seja, se tirou aquela bagunça toda, mas a cidade, eu acho que ficou um pouco engessada do ponto de vista de comunicação. Há um grande desejo dos anunciantes de poder explorar um pouco mais isso, de uma forma organizada, tal, enfim, ter um... e aproveitar essa renda, que é uma renda que pode ser uma renda boa, inclusive para subsidiar a passagem de ônibus, que hoje a prefeitura já coloca, além do que as pessoas pagam, mais 4 bilhões por ano de reais para subsidiar a passagem. Quem sabe a gente conseguindo uma renda extra de um setor privado, de uma forma organizada, bonitinha, com uma equipe até de fora, de profissionais, de paisagistas, de tudo, para ajudar a formatar isso, a gente possa ter uma receita para ajudar o caixa da prefeitura a subsidiar o transporte. Você não acha isso uma ideia interessante? Eu vou me permitir discordar de você por conhecer profundamente essa questão. A questão aí não é nem de paisagismo, de paisagem urbana, de legislação urbana. A questão é mesmo de fiscalização. Primeiro, a lei ela tem exceções, que é nos abrigos de ônibus. Você vê que até hoje eles estão impecáveis. Eles foram construídos por uma concessão que ganhou o direito de explorar os abrigos com publicidade e a sua manutenção é feita. Até hoje nós não temos um problema. Eu circulo muito pela cidade e os abrigos são impecáveis. Da mesma maneira, os relógios, e essa foi a exceção. A partir do momento que a gente admitir exceções, Mário, primeiro, a arrecadação para a cidade, um orçamento de bilhões e bilhões de reais, é mínima, não vai fazer a menor diferença. E a fiscalização é muito difícil. O ser humano, ele sempre dá o seu jeitinho. E não adianta. Hoje deu certo a cidade limpa, porque é tudo proibido. E como é tudo proibido, o cidadão denuncia. Eu lembro que eu ia pessoalmente às ruas, eu negociei pessoalmente com a Câmara Municipal, porque a questão foi política. Foi uma decisão política de proibir tudo para que fizéssemos uma experiência para ver se dá certo. E deu certo, que foi uma medida radical. Quando nós começarmos a admitir exceções, todos vão ter legitimidade, a fiscalização vai ser difícil, o ser humano sempre quer dar um jeitinho, o cidadão comum que gosta da cidade hoje como está, ele não vai saber denunciar, porque ele não vai saber se está dentro da lei, se está fora da lei. É evidente que você pode, talvez, ter algumas exceções em algumas regiões, alguma coisa bem, mas não por conta de arrecadação, não, para fazer algo um pouco diferente, mas a arrecadação é irrisória e, além do mais, muita gente não vai pagar, o cara faz 10, fala que fez 7, chega lá oficial. Você conhece essa história, Mário? Eu conheço, e não vai dar certo. Esse é um patrimônio. Hoje, a cidade de São Paulo é notada no mundo inteiro e, quando fazem referência à cidade em relação à sua gestão como um todo, nas últimas 4, 5 décadas, essa lei sempre é citada. Então, e foi o Mário Covas tentou, Olavo Setúbal tentou, Paulo Maluf tentou, Serra tentou, cada um foi tentando e foi vendo um jeitinho. Eu só acabei conquistando e usando o resultado dessas experiências e vendo por que não dava certo, e aí com muita determinação política, eu diria, com muita força política, nós conseguimos implantar a Lei Cidade Limpa, e depois disso, por conta do resultado, centenas, não diria nem dezenas, cidades
brasileiras tentaram e todas elas sentindo muitas dificuldades, porque o lobby é muito poderoso. O lobby é poderoso porque o formal e o informal é muito poderoso. Então, eu respeitosamente discordo de você, que eu acho que nós estamos no limite. Se começarmos a abrir exceção, ninguém segura mais. E a receita vai ser irrisória. Bem, bom da democracia é isso, é que a gente pode discutir opiniões diversas e tendo o respeito de ouvir a verdade de cada um e chegar na verdade que seja permitida para ambos, né? Nesse aspecto, a gente tem opiniões diferentes, mas eu devo reconhecer que o crédito pela coragem de implantar uma lei num verdadeiro faroeste, que era aqui a quantidade de outdoor que tinha para uma bagunça toda. Mas, enfim, hoje São Paulo é um exemplo, é uma cidade bonita, é uma cidade bem colocada. É isso que é. Você vê como é que é, Walter? Ser presidente nacional do partido, não há tempo para conversa, entendeu? Há muitas conversas acontecendo simultaneamente. É isso que acontece. É isso aí. A gente está chegando ao final. Sabe o que eu queria do Kassab? Pela sapiência dele de novo, né? A gente está aí com várias saídas pós-pandemia, enfim, o Brasil está querendo achar, o mundo está querendo achar um caminho, né? Gilberto, quais os próximos passos que vão se avizinhar aí para o futuro próximo, né? Vacina, está tudo andando. O que você acha que vai acontecer? Você, com a tua visão de gestor, vai voltar a economia, vai ter mais saúde, vai voltar a aula, vai ter educação? Vamos fazer um apanhado disso. Primeiro, aqui no Brasil ficou clara a importância do SUS. Se não fosse o SUS, o Brasil estaria numa situação muito difícil. Então, temos que fortalecer o SUS. Depois, nós vamos ter um problema seríssimo, porque a economia vai bombar no mundo inteiro. Walter, Mário, todo mundo quer trabalhar, quer consumir, quer ir em restaurante, quer comprar roupa, quer viajar. E no Brasil, esse crescimento vai ter dificuldade, porque nós não vamos ter energia para suportar esse crescimento. Nós vamos ter que ter um rápido investimento na nossa rede de infraestrutura básica, governo federal, governos estaduais, governos municipais, para dar retaguarda a esse crescimento da economia. Poderemos viver bons momentos, eu espero que sim, mas vamos ter que fazer a lição de casa, vamos ter um bom governo, com gente bem preparada, com gente que entenda as suas responsabilidades, para saber aproveitar a oportunidade que surgirá depois dessa terrível crise que passamos, todos nós, qualquer cidadão do planeta, talvez na maior crise da história da humanidade. Agora, depois do telefone, chegou a pessoa. Já que bater o telefone, eu vou lá bater direto na casa dele. Mas, olha, pelo horário aqui, a gente já está encerrando a nossa transmissão. Daqui a pouco vão cortar a gente. Então, eu quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigado. Dizer que a gente está absolutamente aberto a quando quiser participar, puder, será um prazer. E torcer muito para que, num próximo papo nosso, a gente esteja numa situação de falar, poxa, como as coisas melhoraram daquele período para agora, né? É isso que a gente torce muito para que o Brasil cresça. O Brasil, o Estado, a cidade, tudo cresça. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Mário, Walter, uma alegria muito grande revê-los, poder participar desse programa e que vocês continuem tendo muito sucesso. Hoje, esse programa de vocês já está bastante conhecido, muito bem falado, e realmente pode fazer a diferença essas oportunidades que vocês dão para as pessoas se manifestarem, debaterem com total liberdade seus pontos de vista e, com esse debate, ajudar a fazer do Brasil um país cada vez melhor. Muito bem. Walter? Obrigado, eu fico muito feliz e vamos encerrando e deixando a TV aberta, né? A TV aberta para ti, tá bom? Obrigado. Tchau. Abraço a todos que nos assistem. Próxima terça-feira a gente vai estar aqui, Gilberto Kassab, na televisão. Abraço. Na televisão, terça-feira. É isso aí. Tchau, tchau.